Então vamos lá, começando mais um episódio do podcast Valorize-se. Eu sou o André Esteves, planejador financeiro. E eu sou a Cecília Esteves, psicóloga. Vamos falar de finanças. E psicologia, bem-estar, saúde emocional. E outras coisas mais. Só deixando os recados, nossa página, agora a gente está com uma página no Instagram, Valorize-se Podcast. E também temos nosso canal no YouTube, Valorize-se Podcast. Se você procurar lá, não deixe de se inscrever e curtir o vídeo, que para quem está começando como nós, isso é muito importante para a gente. Vamos falar do tema dessa semana? Hoje nós vamos falar sobre crenças. É bom a gente falar sobre crenças porque existe uma certa moda sobre esse nome, né? Principalmente as pessoas informam as crenças limitantes e tal, e não tem uma definição correta, né? Então, eu acho que seria legal a gente primeiro definir, né, o que são essas crenças na visão aí da psicologia, e aí depois a gente trazer alguns exemplos práticos, né? Certo. Então, hoje, as crenças que a gente gostaria de falar envolvendo psicologia e finanças, né? Eu falo da minha linha de trabalho dentro da clínica, que é a terapia cognitivo-comportamental, que tem essa visão que as crenças são ideias que a gente tem sobre nós mesmos e sobre sobre a nossa relação com o mundo ou sobre os outros, o que os outros trazem para a gente. São coisas que durante a nossa vivência a gente conseguiu formar essa crença. Então, um exemplo, durante a vida vão acontecendo várias coisas. Na nossa infância, a gente vai tendo o retorno das outras pessoas, dos cuidadores, dos pais, sobre aquilo que a gente começa a pensar que somos, né? E algumas crenças começam a ser criadas e elas são muito, assim, quase imutáveis. São verdades absolutas. Então, algumas crenças, por exemplo, eu sou incapaz, eu sou feio, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir prosperar, eu sempre vou ficar na escassez. São crenças que elas são criadas a partir de vivências que a gente tem. E, às vezes, a partir de coisas que não são nem verbalizadas, né? Às vezes, não é que alguém chegou e falou e você ficou com aquilo na cabeça. Às vezes, são acontecimentos, formas que o ambiente te recebe, te acolhe, e aí você acaba criando essas crenças que podem te ajudar e também podem te prejudicar. E essas crenças vão em todas as áreas, né? Em todas tanto as na parte áreas. das relações, Sim. Até em relação às finanças. Tem umas... No meu programa de planejamento financeiro, né, quando eu faço um planejamento financeiro de um cliente, a primeira sessão eu não falo nem muito de dinheiro. Eu tenho uma planilhinha lá, como fosse um questionário, que eu, junto com o cliente, a gente levanta alguns pontos, exatamente do que você falou. Eu falo assim, me fala um pouco sobre o que você acredita sobre a vida, me fala um pouco sobre o que você acredita de si mesmo. E aí eu vou para um tema mais de finanças, né? Que eu falo, me fala o que seus pais diziam sobre dinheiro, sobre riqueza quando você era criança. Você já teve alguma experiência, algum trauma, alguma coisa envolvendo dinheiro quando você era criança? E é engraçado que as pessoas, quando as pessoas me procuram, como eu sou um planejador financeiro, eles me procuram muito, eu quero investir melhor, eu quero sair da dívida. E quando a gente faz um programa completo e eu começo para esse ponto, as pessoas falam, mas eu quero falar mais de dinheiro e tal. Falo, não, vamos pensar primeiro, vamos só entender um pouco mais como que você lida com dinheiro. E nessa sessão, quando eu faço essas perguntas muito básicas, saem respostas que mudam totalmente o curso do planejamento financeiro. Uhum. E é legal porque essas crenças, elas não são conscientes, né? Embora é legal porque você pergunta, o que seus pais falavam para você? E a partir daí que a pessoa começa, como você falou, a pensar, por que ele está perguntando isso, né? E começa a questionar, não, se ele está perguntando isso é porque isso faz algum sentido, isso deve fazer alguma... eu devo criar algumas relações com o dinheiro a partir desses questionamentos que o André está me fazendo. E na terapia acontece da mesma forma, é uma coisa inconsciente, a pessoa não sabe que ela tem essas crenças, né? Não é que ela acorda de manhã e fala, eu sou incapaz, eu não vou conseguir. Não, mas assim, perante as situações da vida dela, ela reage de uma forma que ela não percebe que ela tem aquela crença. Então, na terapia, o que acontece é que a gente vai investigando, conversando e descobrindo as crenças. O paciente vai descobrindo as crenças com a gente na terapia. E a partir daí que a gente vai traçando. Porque a ideia é a seguinte, que a gente pensa e as nossas emoções, os nossos pensamentos estão ligados a essas crenças, as formas como a gente vê as coisas. Então, às vezes, a gente precisa mexer nelas para poder refletir
nos pensamentos, nos comportamentos, né? Para fluir, para as coisas fluírem. Então, é bacana a gente ver que é inconsciente, a pessoa não tem. Às vezes a pessoa está ouvindo esse podcast e pensa, não, eu não acho isso, nunca pensei isso, nunca pensei que eu sou incapaz, nunca pensei que eu sou um fracassado, nunca pensei que eu não vou conseguir. Mas não é isso. Às vezes você tem uma crença limitante, que a gente poderia dizer aqui, né? Uma crença que te impede de prosperar em alguma coisa, mas você não tem consciência que ela existe. Então, como que a gente descobre? Você chega no consultório com alguma queixa, algo está te incomodando, e aí a gente junto vai descobrindo e vai percebendo que você tem alguma crença que te atrapalha. Exatamente. Né? E você está falando de um ponto que as pessoas ainda procuraram a ajuda de um terapeuta. Assim, eu estou com alguma dificuldade. Sim. E estou procurando um terapeuta e consegue identificar essa crença, mas existe 80% aí das pessoas que nem procuram um terapeuta. Uhum. E por muitas vezes o que você está me trazendo, às vezes a gente emperra na vida, em alguma área da nossa vida, por conta até de crenças, seja na área de relacionamento, na área profissional, assumindo um cargo ou uma função ali de mais responsabilidade, e a pessoa começa a ter assim, ansiedade. Eu falo isso até porque eu já passei por isso e já vi pessoas passando. E isso, na verdade, estava enraizado na crença. Alguém lá no passado pode ter falado para essa pessoa que ela não era capaz, que ela pertence a um grupo que não é capaz de conseguir os objetivos, e a pessoa trava ali também, né? Ou o contrário. Ou a pessoa acha que para ela ser capaz, ela precisa pertencer a um grupo específico. Então, por exemplo, se você, na sua família, todas as pessoas trabalham na mesma área. Por exemplo, uma família de médicos, uma família de advogados. Por exemplo, uma empresa familiar. Todas as pessoas da família são advogados e trabalham na mesma empresa. A pessoa, por mais que ninguém chegue e fale, filho, você precisa ser advogado, é possível que ela pense que para ela ter sucesso, para ela prosperar, ela precise seguir aquela carreira, entendeu? Então, às vezes, não é que alguém chegou e falou ou que alguém te reprimiu. Claro, isso também forma as crenças. Mas, às vezes, você começou a ver as coisas funcionarem de uma forma. Por exemplo, você viu uma pessoa bem-sucedida, você se espelha naquela pessoa, você começa a pensar o que caminho que ela percorreu até chegar lá, e aí você acha que precisa percorrer o mesmo caminho. Então, é isso. Ou você precisa pertencer a um grupo, ou você precisa fazer alguma coisa para não pertencer a um grupo, né? Exato. Mas, de qualquer forma, são crenças que são geradas. Exatamente. E indo para esse caminho, né, teve um caso que veio comigo de uma cliente que ela me informou isso. Ela me falou que ela tinha uma situação de vida bem resolvida, uma família bem estruturada, só que ela vivia num ambiente que o círculo social eram pessoas mais humildes, mais simples em relação à condição financeira dela. Uhum. Então, o que aconteceu? Ela ficou a vida inteira, a infância e a adolescência, travada em ter uma vida mais próspera, porque as pessoas apontavam, olha você, a playboyzinha, e tudo. Então, o que ela fazia? Ela não prosperava financeiramente porque ela queria ser aceita por aquele grupo. Ela se sabotava. E aí, nessa sessão que eu fiz com ela, eu falei, tem algum caso? E ela lembrou, não lembro que acontecia isso e tal. As pessoas falavam, playboyzinho, então eu tentava me encaixar. Uhum. Então, o que fazia? Essa pessoa, mesmo sendo bem-sucedida, ela fazia com que ela, inconscientemente, torrasse todo o dinheiro que ela ganhava. Por quê? Porque ela falou, não posso, assim, inconsciente, não posso criar patrimônio, porque se eu começar a construir patrimônio, eu vou deixar de pertencer. Eu vou deixar de pertencer. A esse grupo. Exatamente. Engraçado, né? É isso mesmo. E as pessoas acabam tendo vergonha, né? No caso dela. Acredito que ela tinha vergonha de ter, de ser. Então, o quanto que é importante o nosso processo de autoaceitação, porque pode acontecer de você estar, como no caso dela, ela era próspera, ela deveria ter sido muito mais, mas ela era próspera numa situação que as outras pessoas nem eram tão prósperas. Provavelmente elas tinham vontade de ser, ela podia ter feito o caminho contrário, ela podia ter ajudado as pessoas de alguma forma, ter sido uma inspiração, mas ela não conseguiu visualizar dessa forma, certo? Mas assim, o contrário também acontece, de você querer fazer demais, querer fazer mais daquilo que você
consegue forçar alguma situação para estar pertencente a algum grupo. E aquilo gera sofrimento para você. Em algum momento da sua vida, como você falou, você mergulha lá e vai fazendo em busca de alguma coisa que às vezes aquilo nem não é para você. Só que você acha que se você não alcançar aquilo, você não será um sucesso, você será um fracassado. Exato. E aquilo é uma situação que vai ser forçada, como a gente sempre fala, uma situação antinatural. Não seria da sua natureza seguir aquele caminho, né? Às vezes você nem percebe que está difícil, que está chato, você vai seguindo. Só que em algum momento da vida, como a gente fala, a conta vem. Em algum momento você vai começar a sentir esse desconforto. E vai provavelmente ver o tempo que você perdeu fazendo alguma coisa, às vezes, que você não gostava, ou deixando de fazer coisas que gostava. Você, às vezes, pode deixar talentos e aspirações que você tem de lado, porque esses talentos e aspirações não te encaixam no lugar onde você gostaria de caber. Então, por exemplo, talentos para música, talentos artísticos, às vezes, por eles não terem... hoje, graças a Deus, isso mudou bastante, né? Assim, com certeza. Hoje, acho que não tem mais tanto preconceito em relação a isso. Mas se a gente pensar algumas gerações atrás, era muito difícil um filho chegar para um pai e falar: pai, não vou fazer faculdade porque eu quero ser músico. Pai, não vou fazer faculdade porque eu quero ser pintor, cantor, enfim. Aí vem a crença do pai: pô, isso aí não dá dinheiro, você vai morrer de fome. E aí entra aquela história. O pai, coitado, está tentando ajudar. Porém, ele prejudica muito, emocionalmente, principalmente, porque ele vai impedir que a pessoa se realize e a pessoa vai seguir um fluxo que ela não quer seguir. Então, em algum momento, ela vai começar a sentir as consequências das escolhas, né? E fazendo toda uma jornada dessa, que você acabou de comentar muito bem, do começo até pagar o preço, eu vejo muito isso com os meus clientes. Ele cresce ali num ambiente de profissionais de uma certa área, e aí, por pressão social, fala assim: você vai ter que se tornar essa profissão, porque eu sou, seus irmãos são, seus tios são, sua mãe sua prima é. Então, ele vai para esse caminho, independente da profissão. Então, ele já tá, como você falou, às vezes não é, até eu brinco, né? Não é o flow, não é aquilo que ele veio para fazer no universo, mas ele está indo por conta dessa crença, que só é bem sucedido quem está naquele caminho. Sim. Porque eles estão bem sucedidos. Olha como a gente está bem estável financeiramente, olha como a nossa vida é boa, você precisa fazer isso. Você vai escolher o caminho mais difícil, né? Escolha o nosso caminho para ir. Ele vai já para uma profissão que ele já não curte muito. Aí ele chega nessa profissão, normalmente existem algumas profissões que existe a liturgia do cargo, né? Que é assim, você tem essa determinada profissão, você tem que ter esse determinado tipo de padrão de vida, esse determinado tipo de status social, e aí ele vai no embalo, porque o círculo social dele, dessa profissão, tá todo mundo com esse padrão de vida. E essa pessoa, então, vai no embalo, vai começar a comprar coisas que... Tá numa profissão que não gosta, vai comprar coisas que não precisa para agradar pessoas que não estão nem aí com ela, não se importam com ela. Mas ele vai nesse caminho. E quando vai perceber essa conta, já está lá no longo prazo, a carreira está no fim, não conseguiu construir um patrimônio para gerar uma renda passiva, para ter uma aposentadoria ou pensar numa segunda carreira, né? Numa transição. Isso traz frustração, isso impacta na vida profissional, na vida emocional e aí vem outra crença, né? Eu estou velho demais para fazer alguma coisa. E vai naquele caminho até o fim. Sim. E é claro que o final não é legal, porque está desde o começo ali, enfim, fazendo algo que não é ele nasceu para fazer, né? Vamos falar bem claro assim. Então, olha como é um caminho que uma crença lá inicial foi trazendo, foi evoluindo e ainda foi até o fim com ela, né? É difícil romper, né? Exato. Essa crença. Por isso que na terapia o que a gente faz muito é ajudar o cliente a questionar a veracidade e a funcionalidade daquela crença. Então, no momento que a gente descobre que ideias que ela tem sobre si, sobre o mundo, que estão atrapalhando ela de fluir as coisas, a gente começa a questionar da onde que elas vêm, por que eu tenho certeza disso, quem me falou, da onde surgiu. A pessoa não sabe. Então, às vezes, o simples fato de falar não sei já é para ela uma resposta. Poxa, uma coisa que eu não sei de onde veio, eu estou dando assim a liberdade dessa coisa transformar toda a minha vida. Então,
a gente questiona a funcionalidade, né? São as crenças disfuncionais. Elas não estão te ajudando. Então, a gente precisa fazer novas crenças, né? Pensar de outras formas. Porque nunca, como você falou, nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde para a gente mudar. Sempre a gente pode escolher no outro dia ser mais feliz do que no dia anterior, né? Uma coisa que eu queria falar é, às vezes a gente fala assim, mas como que a gente evita, por exemplo, nós que somos pais, né? No momento que um filho nasce, a gente já começa a querer fazer tudo certinho. Gente, isso é impossível, né? Nem mãe psicóloga. Aliás, acho que mãe psicóloga é pior ainda, porque a gente fica se cobrando o tempo inteiro. Mas em relação à criança, porque a criança tudo que a gente fala para a criança tem um reflexo, né? Tudo que a gente fala e tudo que a gente faz também. Então, por exemplo, eu ia dar um exemplo aí. De uma coisa. Essa questão das profissões, né? Então, assim, a família fala assim, olha, nós somos uma família, exemplo, de advogados, mas a gente quer que os nossos filhos sejam o que eles quiserem, que eles sejam felizes, paranana. Aí a criança vai, começa a ler, aí o pai olha, vê o filho lendo, ele está lendo, eu acho que para ser advogado tem que ler bastante. Eu acho que ele está na veia dele. Esses simples comentários, está na veia, não tem jeito, a família, né? A criança, não é que você está dizendo que ela não pode ser outra coisa, mas ela vai começar a formar o mundinho dela, o jeito que ela tem que funcionar a partir daí. E se ela vê que você teve uma reação, que você... Sabe, ela vê se você fala uma coisa com orgulho, uma coisa com afetividade envolvida, e ela... Na cabecinha dela é assim, então para o meu pai gostar de mim, para minha mãe gostar de mim, ou pior ainda, para meu pai e minha mãe ficarem felizes, eu acho que é melhor eu fazer isso, né? Exato. E aí não é que os pais fizeram por maldade, mas veja que coisa assim pequena que foi. Ai, que lindo, olha lá, ele tá lá cuidando do cachorrinho, não tem jeito, ele vai ser veterinário. E aí a própria postura que o adulto tem na frente da criança quando ele fala isso, mostra para a criança que se a criança fizer aquilo, ela vai achar legal. E a criança nada mais é do que uma pessoa que quer fazer tudo para agradar os pais, quer deixar os pais felizes, orgulhosos. A criança precisa desse retorno, né? Então, às vezes, são coisas pequenas que a gente fala, que a gente olha, o jeito que a gente olha, o jeito que a gente diz que tá legal, que não tá legal, que a gente fica cheio, né? Uhum. E aí, pronto, já foi criada uma crença lá que só depois de muito tempo que a gente vai ver se funcionou ou não, né? Você tá falando disso, eu lembrei de um episódio que passou, não sei se foi na ESPN, na Sport TV, de futebol. Era a história de um menino. Eu acho que não sei se ele virou, porque faz muito tempo, virou profissional. Ele tinha uns 8, 9 anos e ele era da base do Colo-Colo, que é um time popular lá do Chile. E ele era de uma família que o vô tentou ser jogador profissional, não conseguiu, acho, por contusão. O pai também teve ele era promissor também, alguma coisa aconteceu e não conseguiu prosseguir. E eles estavam jogando toda... a frustração, né, no menino. Uhum. E aí o menino treinava, e ele era bom mesmo de bola. Mostrou os vídeos dele, ele jogava muito bem. Era uma esperança, assim, esse menino vai ser jogador de seleção e tal. E aí eu achei interessante que na hora da entrevista, eu falei assim, mas por que você tá, né? Você quer? Eu falei assim, na verdade eu não quero, é que meus pais, meu avô quer tanto que eu tenho que virar profissional. Uhum. Aí eu achei o ponto interessante que aí acho que tem a ver com a crença. Assim, já foi colocado na minha visão. Foi colocada uma crença que fora do futebol não há salvação, né? Uhum. Então, imagina para esse menino que se não virar profissional, que é o que acontece, tá? Até como eu trabalho com jogador de futebol, eu falo com muitos profissionais da área e eu afirmo que é estatisticamente provado que é muito difícil você se tornar um jogador de primeira linha, né? São poucos que conseguem, muitos ficam no caminho, mas só que não tem mídia. Sim, ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. É mais fácil você se tornar um médico na USP do que você virar um jogador profissional ganhando acima de R$5.000 por mês. Uhum. É muito difícil, mas como a gente está com aquela exposição diária dos jogadores bem-sucedidos, a gente acha que isso é normal, mas não é, né? Uhum. Então, é bem provável que esse menino não virou um profissional, né? Então, imagina ele com essa crença, que ele estava com essa crença que fora do futebol não tinha salvação. Imagina ele com 16, 17 anos, vendo que não vai acontecer, e a cabeça dele falou, agora já é. Aí ele fica com aquela crença, né? Não presto para mais nada, porque eu nasci para jogar futebol e decepcionei meus pais. Meus avós. Meus avós não vai pensar que ele é jovem pra caramba, com 17, 18 anos, pode ter mais 400 profissões até a terceira idade, né? Uhum. Mas se ele não tratar essas crenças, ele vai parar por ali. E ali vai começar a vir angústia, depressão, né? Tristeza.
E é uma série, começa desde o vô, né? A questão, porque do momento que ele dá uma entrevista e fala isso, não quero. Será que o vô e o pai não estão vendo, né? Porque assim, eu acho que tem algum momento que deve ser um choque a pessoa perceber que a expectativa é dela e não da pessoa que está fazendo. Eu espero que tenha acontecido isso. Mas assim, é o peso de 2 gerações que ele está carregando. É o peso de fazer 2 pessoas felizes, uma família toda feliz. Então, acho que como você falou, ele vai se sentir muito decepcionado se ele não conseguir. E às vezes pode ser, como ele não quer, pode até ser que ele inconscientemente faça com que não dê certo. Porque ele não quer. E aí, olha o conflito. É o não querer com o preciso fazer. Porque o que eu quero fazer para ser feliz não fará as outras pessoas felizes. 2 gerações. Exato. Imagina se ele, com 12 anos, falasse assim, não, quero ser engenheiro da computação, não quero jogar futebol. E aí, também vem a crença da família, né, que, não, só dá para ganhar vida com o futebol. E ainda ele com aquela responsabilidade que provavelmente tem uma questão financeira muito forte de ser o arrimo da família. A família tá botando a esperança do futuro melhor no menino de 9 anos, numa profissão que estatisticamente é provado que não vai conseguir, entendeu? É bem provável. Existe uma grande chance de não conseguir. E se ele tem essa fala que eu não quero, ele deve querer outras coisas, né? Onde ele poderia fazer mais sucesso, realizar mais, às vezes até ajudar a família, só que eles não têm, não conseguem enxergar, né? Exato. Isso. É muito triste a gente escutar essas histórias, porque, assim, acredito que em algum momento ele vai perceber e vai ser difícil, mas ele vai ter que brigar por isso. Sentar e conversar mesmo. Olha, eu não quero, eu não estou feliz, isso não está me fazendo bem, não é isso que eu escolhi para a minha vida. É importante a importância de falar não, sempre, né? A gente tem que saber falar não para a gente ficar em paz, livre. Mas eu espero que ele consiga, em algum momento, quebrar esse ciclo aí de coisas que tem que fazer para agradar a geração anterior, porque o pai dele deve ter sofrido isso também. O pai dele deve ter sofrido essa decepção. E quando ele nasceu menino e chutou a primeira bola, o pai dele falou, ufa, agora, graças a Deus, a gente vai conseguir resolver esse problema. Né? Com certeza. E indo pro outro tema de crença, que é legal falar, e aí é um lado meu aqui, tem as crenças financeiras mesmo. Assim, principalmente de investimentos. É muito engraçado. Quando eu pego uns clientes, aí a gente faz um levantamento do patrimônio, né? Que a gente tem que analisar tudo que o cliente tem, além do fluxo de caixa, analisar. Vamos ver os bens que você tem, os patrimônios financeiros, não financeiros. E aí eu vejo aquele cliente que está 99% do patrimônio dele em imóveis. Aí eu pergunto, mas o seu patrimônio está muito imobilizado, você tem muito imóvel. Eu quero saber se ele é um empreendedor, se tem um racional ali, né? E na maioria das vezes não tem. Ele, não, eu compro bastante imóvel porque imóvel é terra, porque o meu avô construiu um patrimônio com imóveis, ele sempre falou para mim que tem que comprar imóveis e tal. E aí aí é um trabalho difícil, porque é uma crença secular, principalmente no Brasil, que os imóveis... vai comprar e valoriza. Compra qualquer imóvel que valoriza, né? Aí eu venho aos poucos mostrando que não é bem assim, né? Primeiro, essa crença dos avós, né? Meu avô comprava imóvel lá no começo do século passado e ele prosperou assim. Claro, ele prosperou não é porque ele investiu em imóveis, é porque ele é um comerciante perspicaz, porque a maioria das pessoas ali são descendentes de portugueses, que é toda uma geração secular de bons comerciantes, né? Ele avaliou um país com crescimento demográfico, com terra em abundância e com preço da terra barato. E ele achou ali uma oportunidade de investimento. Se essas pessoas estivessem aqui hoje, provavelmente eles iam olhar outras coisas, porque era o que tinha naquela época, né? Não tinha era o investimento do momento. Era o investimento do momento, não tinha um mercado financeiro desenvolvido como temos hoje, né? Sim. Esse primeiro ponto, ele não investiu porque era imóvel, ele investiu porque existia uma oportunidade de investimento. Porque a população brasileira cresceu de forma assim, monumental dos últimos... de 1900 até agora. Daqui para frente não vai ser nesse ritmo, não. Já tem até projeções que a população vai começar a diminuir. A nossa geração vai ser uma das primeiras que vai ter mais idosos do que jovens no Brasil. Sim. Então, será que vai ter tanta essa necessidade de terras por aí, né? E outra, compra qualquer imóvel que valoriza. Isso também assim, é só pegar o índice FIPZAP, que é um índice que mostra
a valorização média, né, do valor dos imóveis nas grandes cidades. Se pegar de 2008 até 2022, a valorização dos imóveis, em média, no Brasil, foi inferior ao CDI. Então, assim, não é comprar qualquer imóvel. Claro que imóvel é um bom investimento, mas tem que ser num lugar que esteja em expansão, que tenha um plano de crescimento, com um preço bom. Você tem que fazer uma análise, não é assim, saindo aqui, agora a gente está aqui em Ribeirão Preto, comprar qualquer imóvel aqui que vai valorizar. Uhum. Mas é difícil mostrar isso porque tem toda uma crença. Aí eu faço, explico, mostro números. Por exemplo, eu tenho umas casas de aluguel, mas vamos analisar a rentabilidade de fundos imobiliários que você tem liquidez e tem uma renda ainda isenta de imposto, né, por enquanto. Vamos dar uma olhada na rentabilidade, comparar com seus imóveis, e a gente vê que na maioria das vezes ter uma carteira mais diversificada vale a pena, mas quando ele volta para casa, com essa lição de casa, por mais que seja uma pessoa adulta, falando, como falar para o meu avô ou para o meu pai? Ou até o medo, né? Às vezes a casa tomou um lugar de segurança financeira para a família toda. Exato. Às vezes ele enxerga que se ele deixar de investir dessa forma, ele está correndo mais risco do que, né? Porque as casas, a gente teve anos aí que a inflação foi um absurdo, foram coisas que pegou todo mundo de surpresa. Então, talvez ele veja como uma segurança financeira mesmo, né? E aí existe uma outra crença, essa sobre imóveis, que é o seguinte: mas o meu imóvel, pode acontecer o que quiser, meus imóveis estão lá. Estão lá. É fato, mas tenta vender o seu imóvel numa época de crise para ver quanto que as pessoas estão dispostas a pagar. A diferença é que, por exemplo, no fundo imobiliário, numa ação, está online. Existem negociações rolando ali o tempo inteiro, então você vê o preço piscando e isso pode te assustar. Sim. Mas se existisse um mercado assim de imóveis, também você também se assustaria, porque na crise da pandemia ali, tentava vender um imóvel de 500 mil por 500 mil para ver se alguém estava disposto. Não tinha ninguém. Você ia ter que... E eu vi isso pessoalmente, pelo menos cliente. Teve muita gente que precisava de liquidez naquele período. Teve que baixar drasticamente o preço do ativo, independente de qual ativo era, para vender, inclusive, imóveis. Sim. Então, por isso que às vezes a crença faz a gente criar uma carteira de investimentos irracional, entendeu? Disfuncional. É igual a história da despensa, né? Que a gente conhece famílias... meus pais não tinham muito isso, né? E aí eu conheci famílias durante a minha infância que tinham essa configuração de despensa em casa. Então, tinha um quartinho lá onde tinha, sei lá, 20 litros de leite... 10 sacos de arroz. E eu olhava aquilo e falava, nossa, na minha casa não é assim. Mas não é porque minha mãe não tem condições, a gente tá sempre tudo, alimentação certinho. Mas é porque são gerações que passaram, às vezes, por guerras, por aquela época de inflação. De hiperinflação dos anos 80 ali. E aí precisava fazer isso, porque num dia a comida estava num preço, no outro dia estava no outro. E vai convencer essa pessoa de que isso não vai acontecer novamente nesse momento. Não, às vezes é impossível. Convencer. Então, a pessoa tem aquilo, você olha lá, dá agonia, porque você pensa assim, vai vencer aquilo ali, ela não vai usar tudo. Mas é a segurança dela de que não faltará, porque ali ninguém mexe. E o interessante você falar isso, porque existem muitas gerações. Por exemplo, quando implantou o real, eu tinha 12 anos. Então, minha vida econômica foi no plano real. Não vivi. Eu lembro daquela remarcação de preço, quando minha mãe ia no mercado lá. Eu lembro que a gente ia no mercado, não sei se você lembra, o cara ficava remarcando o preço. Mas, não é da minha época. Mas eu não... Ali, pra mim, era uma diversão. Eu não entendi o que estava acontecendo. Para os pais era o pânico. Pro meu pai era pânico, era legal. Falei, puta, eu quero trabalhar com isso. Ficar batendo essa maquininha aí nos produtos. Mas... isso reflete na nossa geração. Quantas pessoas que a gente conhece da nossa idade... Sim. Que tem aquelas dispensas enormes. Por quê? Porque meu pai fazia. Então, é normal, né? Fazer esse... E esse estoque, às vezes, até falando na parte de fluxo de caixa, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu fico um mês no vermelho. Às vezes, o que te deixa no vermelho está no estoque. Olha lá quanto... Faz igual os mercados fazem. Faz o balanço da sua dispensa, do seu armário de roupas, lá, ver quanto de dinheiro tá ali parado, né? É verdade. Tudo por conta de uma crença, né? Sim. Então, o que é importante das crenças, eu acho que né, assim, em termos da parte emocional, é a gente sempre questionar por que a gente faz, por que a gente... a coisa sempre acontece desse jeito comigo, eu nunca consigo fazer. Então, a gente pode começar a questionar o que está acontecendo. Às vezes, são coisas que você sozinho não vai conseguir enxergar.
Às vezes precisa de ajuda de um profissional, né? Uma área específica que não anda, você já tentou de tudo, da parte religiosa, eu já fui em tal lugar, já benzi, já fiz, né? De acordo com a crença que cada um tem, com a crença religiosa ou espiritual que cada um tem. E aí não anda. Então, talvez você precise de ajuda profissional, um psicólogo para conversar, alguém para ver o que está acontecendo. Sozinho não dá. Eu falo por experiência própria. Eu sou psicóloga, também tenho minhas crenças, também foi um choque descobrir algumas delas, mas eu falei, que legal, agora eu posso fazer alguma coisa com isso. Agora eu já sei por que eu faço coisas de tal forma. De vez em quando, mesmo depois de descobrir as crenças, a gente ainda vai entrar em contato com elas e vai precisar mostrar, não, elas não funcionam para mim, elas me atrapalham. Então, acho que é importante a gente sempre questionar por que a gente faz as coisas daquela forma, né? Exato. E você fala, todo mundo tem crença, todos nós, né? Porque a gente vive num ambiente que a gente se espelha em alguém, seja pais, irmãos, ídolos, né? E elas nos guiam, né? E elas nos guiam. Então, como você falou, existem coisas que nos fortalecem e também influências que vão prejudicar. Sim. Até eu ia fazer essa pergunta para você, Fábio. Tá, mas como a gente identifica, né? Acho que você falou é fantástico, que é assim, olha a área que você está emperrando, né? Vê coisas que você quer fazer na sua vida e você sempre tem uma coisa ali que tá batendo e tá voltando. Às vezes é uma crença que tá impedindo você de prosseguir. E também, assim, o que te incomoda. Toda vez que eu faço isso, eu me sinto assim. Toda vez que eu vou fazer isso, eu penso isso. Então, pensamentos e emoções, eles são o reflexo dessa crença disfuncional. Então, é isso. Tá incomodando de algum jeito, a gente vai... Às vezes vai demorar para você descobrir, mas com o tempo, conversando, pensando a respeito, entendendo como que você funcionava na sua infância, às vezes você descobre e aí junto com o terapeuta você consegue fluir. Ou seja, o autoconhecimento é o caminho para tudo, né? Porque você precisa se conhecer para isso acontecer, essa fluidez. Eu acho que o objetivo desse episódio foi... acho que a missão vai ser cumprida se alguém... fala assim, eu tava emperrando mesmo em alguma área e depois que eu ouvi, eu percebi e aí procurar ajuda. Enfim, eu acho que esse é o caminho. Como você falou, a gente sempre vai ter alguma coisa na vida que a gente vai dar uma enroscada. Não tem jeito. E às vezes é uma questão, claro, existem outras coisas para serem analisadas, né? Mas às vezes é uma questão até de crença. Eu falo isso da parte financeira. Boa parte dos meus clientes, quando eu faço essa sessão, as pessoas, nossa, André, eu não imaginava que eu lidava com dinheiro dessa forma. E que isso me atrapalhava tanto. Me atrapalhou. Até assim, o que acontece muito, que até já aconteceu comigo, muita coisas relacionadas ao passado, principalmente em relação à ostentação e ao consumismo. Às vezes a pessoa teve algum ato ali de desprezo na infância, sabe? Desprezar a família porque eles eram pobres, ou um dia eu estava andando na rua, a pessoa falou, você nunca vai ser isso, porque você tá você é da periferia, enfim. E a pessoa consegue dar a volta por cima e consegue ser bem-sucedida. E aí o que ela vai fazer? Ela vai provar para essa pessoa que ofendeu ela no passado que ela chegou onde chegou. Como que ela prova isso? Ela vai provar isso socialmente. Então, é um carro, é a casa, é o Instagram, é a viagem. E isso é prejudicial, porque você está... Assim, pode ser que isso realmente te ajudou a chegar onde você chegou. Mas você vai chegar numa situação que não vai adiantar nada. Você está passando a sua vida querendo mostrar, ostentar para uma pessoa que não está mais nem aí para você, né? Que acho que isso é o grande barato da vida. Ninguém está nem aí para você, né? Assim, a gente, né? Só uma poeirinha. É uma poeirinha no universo. Mas você falou uma coisa que é importante. As crenças disfuncionais, elas normalmente nascem da rejeição, desamparo, abandono, em algum momento que seja da vida, qualquer momento, mesmo que seja um bebê. As crenças disfuncionais nascem desses sentimentos. E aí a pessoa aprende a funcionar negativamente ou positivamente a partir dessas situações, dessas experiências. E culturalmente a gente vive assim, né? Porque você vê, isso é histórico, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. As letras das músicas, da maioria dessas músicas de ostentação, é isso, né? Se você pegar lá a letra e entender, é essa história. Agora a gente chegou aqui...
vocês vão ter que me engolir e é isso. Mas, pô, será que tá valendo a pena fazer tudo isso só para mostrar para alguém que você é bem sucedido, que você é bom? Vou ficar falando um palavrão que não acho que não é legal. Será que valeu a pena? E aí você não fez uma coisa... Você tá crescendo profissionalmente, mas você tá calcado em algo negativo. E isso não é legal. Você tem que transformar isso em positivo. Em produtivo e positivo, né? Sim. Porque senão... Até o patrimônio não vai ser construído porque você está energeticamente focado numa coisa negativa. Vou mostrar para a pessoa que me deu um fora lá na 3ª série que ela se ferrou porque eu tô bem, entendeu? Então... Não vale a pena. O André tá falando isso, mas ele foi desses que quis passear com a bicicletinha na frente do colégio, né? Com a bicicletinha. Pra fazer prezinha para meninos. Não, foi com o carro. Mas já passou. Eu fiz isso. Eu já tive essa fase de... todo mundo, gente. Não é que, de apresentar carro na porta da escola para falar que agora eu tô bem. Se você já pensou isso, não é que a gente tá julgando você. Todo mundo tem esse pensamento. Tem esse pensamento, não. Porque aqui a gente tá falando de coisas que atrapalham a vida, né? Coisas muito... Crenças muito maiores, assim, né? Que atrapalham realmente a produtividade da pessoa, a energia da pessoa até, né? Não, e até eu falo isso abertamente, porque eu virei planejador financeiro, não foi porque, fiquei com uma situação financeira confortável, agora vou ensinar. Não é isso. Eu gostei de finanças até por uma situação inversa, que eu fiquei numa situação de dívida e me reajustei. Falei, nossa, eu gostei desse assunto, eu vou começar a falar sobre ele. E um dos pontos que me desajustou foi isso, foi prova social. Eu querer provar para pessoas do passado que eu estava ali numa situação financeira confortável. E, assim, não valeu a pena, entendeu? Não te agregou em nada. Não agregou nada. Te agregou, porque se você está aqui hoje falando disso... Não, exato. É porque você, né? Não, a situação não agregou, assim, o fato, né, de ficar fazendo isso financeiramente não agregou, mas como vida, como lição para mim ficou. Sim. E foi bom, né, que aí, é isso que eu acho bom, que eu do mesmo jeito... As duas situações ainda foram muito rápidas, eu consegui reverter e seguir o caminho, né? Mas se você está um bom tempo aí fazendo isso, é bom dar uma olhada. E como que a gente dá uma olhada? É vendo se você está feliz mesmo, sabe? Aí o que está te motivando. O que está te motivando, olhar aquela ferramenta que a gente usa, que é a roda da vida, que você olhar em todas as áreas da sua vida, se você realmente está feliz, dá uma nota 0 a 10 na sua vida financeira. Amigos, relações, profissão, desenvolvimento, saúde, contribuição social, que não é INSS, é contribuição social. O que você está fazendo pro Brasil, pro mundo, para ser melhor, entendeu? Sim. Dá uma refletida. Se ali só o financeiro está bem, as outras áreas estão meio assim enroladas, pode ser muito que você esteja indo para esse caminho da construção negativa da riqueza, né? Vamos dizer assim. Construindo, gerando dinheiro, mas de uma forma só para provar para os outros e não construir nada para você e para o mundo, né? Sim. Legal. É isso? É isso. Então, para fechar, né? Que a gente sempre gosta de fechar aqui, quais são os próximos, assim, os próximos passos, né? A pessoa falou, nossa, realmente tem umas coisas que eu tô emperrando aqui na vida. O que ela deveria fazer? Então, como eu falei, algo está te incomodando, procure ajuda. Então, eu me sinto assim, sempre naquela situação, eu me comporto daquela forma sempre naquela situação, então toda vez que eu vou fazer isso me faz mal. Então, a gente precisa investigar, ver o que está acontecendo, da onde que vem. Então, procure ajuda profissional. Um psicólogo pode te ajudar a conversar. Não é uma coisa que você vai chegar na primeira sessão, conversar e falar, descobri minha crença. Não, né, gente? Terapia não é miojo. A gente fala, o tratamento não é assim. E depende muito do engajamento do paciente também. Então, é importante você se abrir, conversar. E aos poucos você vai descobrindo junto com o seu terapeuta as suas crenças disfuncionais, o que está te atrapalhando. E aí modificá-las, né? Legal. E se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, sobre crenças, entre em nossas redes sociais, no YouTube, Valorize Podcast, oficial, não lembro o nome. Mas você vai ver o logo. Quem não está vendo o logo, coloca lá, Valorize Podcast, você vai ver lá. A gente pode mandar dúvida lá. Ou no Instagram, Valorize Podcast. A gente está lá. Pode mandar uma mensagem com dúvidas. Aproveita que a gente está com poucos seguidores, que a gente consegue dar conta de responder tudo. Então, ou no Instagram, ou no YouTube, qualquer lugar que você tiver e mandar. Se vê a gente na rua, no supermercado, pode perguntar também que a gente responde.
Estamos à disposição. Estamos à disposição. Então, é isso. Mais alguma coisa? Não, só isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.